Bem-vindo, Marcos, tudo bem? Bom dia, Adri, bom dia, Renato. Prazer estar com vocês. Um prazer imenso tê-lo aqui. Você aceitaria ser o vice do Lula, Marcos? Esse é o cargo dos sonhos. Você não precisa fazer nada. Fica lá há 4 anos. Vira vice-presidente da República e, quem sabe, o futuro a Deus pertence. É isso aí. O Coimbra, Adri, ele passou aqui uns slides para a gente. A gente podia começar por aí. Onde ele faz um mix de diferentes pesquisas num período até longo, né? Começa em maio, né, Coimbra? E de 2 tipos de pesquisa: as feitas em campo e as feitas por telefone ou por internet. E aí ele vai analisar isso com a gente, aqui, começando por isso, depois a gente fala de Datafolha mais especificamente. Vamos lá, Adri, você põe os gráficos na mesa aí. É isso. Esse é o primeiro, né, Marcos? Esse aí é um gráfico que mostra a evolução de maio para dezembro, nos últimos 8 meses, de como que a média das pesquisas feitas presencialmente, enfim, quais foram os resultados médios de todas as pesquisas feitas no período por uma série de institutos, Datafolha, o IPEC, Quest, Vox, Datatempo, um monte de institutos. O resultado médio é esse. Lula começou esse período, que a gente pode considerar assim o momento em que começou efetivamente a campanha para a eleição do ano que vem, porque é quando Lula reapareceu como candidato, foi possível, do ponto de vista jurídico, que ele voltasse a disputar a eleição, e, portanto, tudo que havia antes, você esquece. Tudo que começou a haver depois de abril é que conta. E o resultado é esse. De maio para agora, Lula foi de 44 para 46 na média das pesquisas. Uma oscilaçãozinha para cima e outra para baixo, coisa que em matéria de pesquisa não é para considerar como assim, retratando um fenômeno, não necessariamente retratando um fenômeno real. Aquela velha coisa de margem de erro em pesquisa. Ou seja, a gente tem 7 meses de Lula com aproximadamente 45%, 46%, 47% das intenções de voto, ou seja, seguidamente. Ele não se movimentou, né, Marcos? Ele não cresceu porque ele tem um tamanho já muito grande. Consolidado, né? Existe uma parcela do eleitorado que se mantém muito distante do processo de tomada de decisão eleitoral, pessoas que têm baixíssimo interesse, baixíssima informação, tendem a morar longe de centro urbano, tendem a ser predominantemente de população de área rural. São pessoas que talvez nem cheguem a tomar uma decisão e vão fazer parte daquele conjunto que a Justiça Eleitoral chama de alienação eleitoral. Branco, nulo e não comparecimento, traduzido como abstenção. Mas, enfim, então é isso. Lula, como você está mostrando, se a gente considerar o voto válido, esses 44% que ele vem mantendo sistematicamente desde o início, desde quando ele voltou a fazer parte do cálculo eleitoral do país, esse tamanho que ele tem é suficiente para ganhar a eleição no primeiro turno consistentemente. Não é porque agora, não é porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, não. É isso. E, para quem não se lembra, Lula tem esse tamanho desde 2002. Ele ganhou a eleição com esse tamanho. Em 2006, ele repetiu esse tamanho. Em 2010, ele não foi candidato porque não quis, porque o Congresso estava pronto para votar uma emenda, dando a ele o direito de disputar um terceiro mandato seguido. Parênteses, todo mundo, não sei se todo mundo se lembra quem foi o defensor dessa proposta de emenda, que nunca chegou
nunca avançou, é o pai do Arthur Lira. Corre no sangue da família esse tipo de disposição de apoiar radicalmente quem está no governo. O Benedito de Lira tinha uma proposta, o Lula disse, não, eu não quero, mas houve pesquisa feita com o nome dele, o Datafolha fez, ele tinha 43%. Em 2014, quando a Dilma disputou e ganhou a reeleição, Lula, quando era candidato no lugar da Dilma, tinha 45%. Faltando 40 dias para a eleição, última, em 2018, o Datafolha fez uma pesquisa com Lula preso, Bolsonaro, véspera da facada lá em Juiz de Fora. Nessa pesquisa, com Lula preso, ele tinha 39% e o Bolsonaro tinha 19%, há 40 dias da eleição passada. Então, hoje, ele tem o tamanho que ele sempre teve. E não tem nada de extraordinário, não é porque um polo atrai o outro, não é porque o fracasso do Bolsonaro, não, é porque as pessoas, a maioria do eleitorado brasileiro, conhece, respeita e gosta dele. Pode ser por várias razões. Agora, então, ele não tem como ele cair disso, ele pode só crescer, não dá para ser. Se a gente considerar, Rodrigo, se é isso, se realmente nós estamos num processo cujo dia 1 foi a volta do Lula para a eleição, nós já passamos a primeira metade inteira. 2021, de maio para cá, é o mesmo tempo que tem de dezembro agora até a eleição. Na primeira metade, o Lula chegou, começou muito bem e permaneceu muito bem ao longo de todo este ano. Só passando, antes de responder a pergunta, olha o Bolsonaro. Em maio, ele tinha 23 na média das pesquisas presenciais. Sabe quanto que ele tem agora? 23. Quer dizer o quê? Que, por várias razões, existe uma parcela que não é irrelevante, é apenas minoritária, da sociedade brasileira que gosta do cara, gosta do jeito que ele fala, do jeito que ele faz, gosta dele ser do jeito que é. Não cabe a mim proibir essas pessoas. A gente procura esclarecer as pessoas. Ó, esse cara que você gosta é esse traste, essa porcaria, em todos os planos, administrativo, moral, intelectual, mas tem, toma lá da cá, entre 20% e 25%, entre um quinto e um quarto da população que gosta do cidadão. E olha só o senhor Sérgio Moro. A primeira vez que ele voltou a fazer parte de um conjunto maior de pesquisas presenciais foi em julho, porque até lá, todo mundo que mexia com pesquisa acreditava que era verdade a coisa que ele tinha dito, que ele não ia ser candidato, ia trabalhar nos Estados Unidos, ia cuidar da vida, etc. Mas, assim, raciocinando que é um mentiroso, possivelmente ele devia ter constado em listas antes. Mas quando ele voltou, ele disse, isso tudo que eu falei é conversa fiada, em julho ele voltou para fazer parte das pesquisas. E ele tinha 8, em setembro tinha 7, em novembro ele tinha 10, e agora tem 9. O que aconteceu com o Sérgio Moro? Nada. Entre o período em que ele teve a tal festa de filiação ao Partido Novo, Podemos, e agora ele foi incensado pelo assim, o establishment midiático brasileiro ao completo, todo. Televisão, rádio, internet, jornal impresso, revista, fizeram uma campanha cerrada para viabilizar o seu Sérgio Moro. O que aconteceu com ele foi de 10 para 9. Quer dizer que ele caiu? Não. Quer dizer que ele ficou exatamente onde estava. Então, hoje a eleição é assim.
Lula tem o dobro, o Lula tem 55% do voto válido, na média. Bolsonaro tem a metade dele e o Moro tem a metade do Bolsonaro. Até menos que a metade, né? Menos que a metade. Então, e olha que nós estamos pegando o Moro agora, em dezembro, depois desse ciclo de superexposição altamente positiva, favorável, que ele recebeu, só de entrevista em programa de audiência grande na Globo, Globo News, TV Record, Ratinho, fez o tour da grande imprensa completo. O que aconteceu com ele? Nada. Odri, gira o próximo gráfico, coloca por um tempo, mas não deixa tanto tempo assim o gráfico na tela, senão as pessoas não veem o Marcos. Tá. E fica pequenininho demais. O próximo gráfico é das pesquisas que não são feitas presencialmente, né? Isso. E você aí tem uma diferença razoável para aquelas presenciais, né, Coimbra? Você podia explicar para a gente o que acontece? A diferença é que nessas pesquisas feitas por qualquer método remoto de entrevista, remoto é aquele método em que o entrevistador ou entrevistadora não fala diretamente, pessoalmente, com o entrevistado ou a entrevistada. São pesquisas em que algo se interpõe entre os dois. E é claro que quando você tem uma pesquisa remota, a chance de você manter o interesse de alguém que tem baixo interesse por política é menor. Você vai ter que telefonar para o celular, e nem todo mundo de baixa renda tem celular, tem boa cobertura de sinal, tem bons aparelhos de telefonia celular. Essas pessoas, quando liga alguém para dizer assim, a senhora pode me dar uma entrevista? Sobre o quê? É sobre política e eleição. Não, meu filho, eu não me interesso por isso. Eu não tenho opinião, eu não quero falar. Pronto, desliga. Não tem como você, matematicamente, fazer com que quem não dá entrevista seja representado por quem dá entrevista. Então, pesquisas remotas, com entrevistas, com método remoto de entrevista, supervaloriza a opinião de pessoas que têm esses modos, têm interesse e se dispõem a ficar 30, 40, 50 minutos respondendo a uma entrevista por telefone. O método direto é diferente. A pessoa bate na casa, encontra na porta da rodoviária, da igreja, do supermercado, e diz assim, pode me dar uma entrevista? Não, eu não gosto dessa. Não, me dá, por favor, eu preciso completar meu trabalho, senão não vou receber. Só me dá, é só 10 minutos. Aí pronto, a pessoa diz, não, eu topo. Mas por, assim, cordialidade com a moça, o rapaz que está lá tentando ouvir. Então, na pesquisa remota, você tem muito mais classe média, muito mais pessoas de interesse mais alto por política do que na pesquisa presencial. E aí os dados são diferentes, né? Eu coloquei de novo. Ao invés do Lula ter o dobro do Bolsonaro, nesse tipo de pesquisa, a vantagem dele sobre o Bolsonaro é de 10 pontos. É bem diferente de 25, como a gente estava vendo nas pesquisas presenciais, essas que saíram essa semana, do Ibope, do ex-Ibope e do Datafolha, ambas são pesquisas presenciais, uma feita no domicílio, outra feita no ponto de fluxo. Então, a diferença é muito grande. O retrato que a pesquisa presencial revela é um retrato de uma eleição mais competitiva. Lula não tem nenhum cenário em pesquisa remota em que ele ganha no primeiro turno. Porque o Bolsonaro, a diferença do Bolsonaro para ele é de 10 pontos, e os outros candidatos somados passam muito de 10 pontos.
Então, nessas pesquisas, Moro, por exemplo, de setembro para cá, foi de 7 para 11. Não, mas nesse mesmo período, porque nesse mesmo período, perdão, o Bolsonaro tinha 29, 28, 28. Então, essa superexposição do Moro também, nesse tipo de pesquisa, não se refletiu numa melhora significativa, e ele continua muito atrás do Bolsonaro. Mas passa a ser uma eleição muito mais competitiva. Em tese, são pesquisas que medem coisas diferentes. Uma mede a opinião do conjunto da população brasileira, as outras medem um tipo especial de cidadão, que é esse ligado em política, interessado nesse assunto. E como a presença do antipetismo é muito maior nas classes médias, Lula tem um desempenho pior nessas pesquisas e Bolsonaro melhor. Se a gente comparar uma pesquisa presencial com outra, é um resultado previsível, estável. Se você compara uma remota com outra, também é um resultado estável. Agora, quando você compara laranja com banana, aí você diz assim, pô, o Lula arrebentou nesses últimos dias, porque ele estava com 38, que é o que dá na pesquisa remota, que era o que a gente estava vendo, e agora saíram 3 presenciais. Aí ele vai para 46. Aí você diz, nossa, Lula arrebentou a boca do balão. Não. Ele está no seu tamanho, digamos assim, este ano inteiro, e é o tamanho dele a vida inteira. Não é nada surpreendente que o Lula esteja bem, porque as pessoas gostam dele. E gostam dele há muitos anos. Então, aí vem a pergunta, ele vai cair? Pergunta que mais ou menos respondida pela própria maneira como ela é formulada. Um candidato, um político que tem 20 anos, que é aprovado, votado, quando pôde, né? Porque o eleitor só não votou nele em 18 porque estava preso. Não votou em 14 porque ele diz, não, Dilma, está na sua vez, você que tem o direito de disputar a reeleição. Porque se ele tivesse ido, o nome dele tivesse lá na lista, ele tinha recebido isso que ele tem hoje. Então, Lula vai cair? Sei. O que mais que vai se dizer contra ele? O que falta dizer? O cara já ficou preso 580 dias, né, Marcos? E isso, Renato, quando a gente faz pesquisa hoje, qualitativa, você vê as pessoas dizendo assim, pode até errado, mas já pagou. Já ficou 580 dias. E depois de tudo que falaram contra ele, as pessoas dizem assim, mas agora ele vai voltar e vai querer mostrar para as pessoas que não era justo tratá-lo do modo como ele foi. Então, a aposta num bom governo do Lula melhorou depois da provação que ele teve que passar durante esses períodos. Marcos, agora tem um dado que me impressionou muito na pesquisa Datafolha, eu estou falando só do Datafolha, é que o Lula tem 56% entre os que ganham até 2 salários mínimos e meio, que eles acho que mudaram lá agora, até as faixas de renda deles, né? 56% até 2 salários mínimos e meio, e o Bolsonaro tem 16%. Na eleição de 2006, quando o Lula disputou contra o Alckmin, ele tinha 55%, no 52%, o Alckmin 26%. A diferença era bem menor, era de 26 pontos contra agora de 40. Quer dizer, o Lula, sendo presidente no exercício, tinha menos votos, uma diferença menor de votos contra o seu concorrente do que agora tem contra o Bolsonaro, que é o presidente. Quer dizer, entre os mais pobres é uma avalanche, né, Marcos? É uma avalanche entre os eleitores negros, é uma avalanche entre mulheres, é uma avalanche entre jovens. O Bolsonaro se mantém
nesse tamanho dele, com o apoio em classe média, especialmente média baixa, com escolaridade média, não mais na escolaridade mais alta. Ele já teve vantagem em 18, ele tinha uma grande vantagem no eleitorado de nível superior de educação. Hoje, ele perdeu esse voto do eleitor de maior escolaridade e ele está... Não é que seja tão pouca gente, na verdade, ele está na casa de 20%. Mas ele perdeu o apoio do jovem, perdeu o apoio das mulheres, perdeu o apoio das populações identificadas de gêneros alternativos, não cisgêneros, e ele está limitado a um eleitor branco, relativo, maduro, de escolaridade média e renda média. Esse é o eleitor do Bolsonaro. E isso não forma maioria em nenhuma hipótese numa sociedade como a nossa. Aliás, é uma imensa injustiça, né? Que muitas vezes a gente vê as pessoas falando, o povo é burro, ainda vota no Bolsonaro, povo idiota, tá comendo osso e tá votando no Bolsonaro. Não. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Quem vota no Bolsonaro é a classe média alta, média. É o cara que tenha mais de 10 salários mínimos. É esse que é o... São os únicos segmentos do eleitorado em que o Bolsonaro é competitivo. Não quer dizer que lidere, mas ele é competitivo com o Lula, porque a grande vantagem que o Lula tem, e dá a ele o dobro do Bolsonaro, e uma chance concreta de uma vitória em primeiro turno no ano que vem, a grande vantagem dele vem dos segmentos majoritários da população. Tem mais mulher do que homem, tem mais gente negra e parda do que branco, tem mais gente jovem e até 35 anos do que nas outras faixas. Então, Bolsonaro simplesmente representa um Brasil minoritário, sem entrar em julgamento, que acredita em bobagem. Por acaso, sim. Quando você faz as perguntas relativas a concorda, discorda com algumas teses, você vê que o que resta no bolsonarismo são pessoas que não acreditam que existe uma crise ambiental, climática, não acredita que a Terra é redonda, não acredita em um monte de coisas que, digamos assim, a sociedade civilizada já resolveu. Negacionista, branca, renda média, escolaridade média. Esse é o bolsonarista. Dri, sabe quem já está por aqui? Não. Oi? Sabe quem já está por aqui, Dri? O Marcos Caseiro está aqui já, deixa ele abrir a câmera. Enquanto ele abre a câmera para a gente colocar ele já aqui nos nossos estúdios, eu vou ler alguns superchats. Ele deve ter perguntas a fazer para o Marcos Coimbra. Imagina, o Caseiro está curioso. Você conhece o Caseirão das Massas, Marcos? Teu xará? Não. Então você vai conhecer. Ele é o teu xará, mas... Ele caiu, acho que ele está com... Vamos esperar que já ele retorna. A Lu Rodrigues diz... Um dos maiores médicos infectologistas do Brasil. Bom. Então, agora eu senti firmeza. Porque esse negócio de pesquisa conversa fiada. Olha só, deixa eu ler aqui só uns superchats da galera que está aqui acompanhando ao vivo o programa de hoje. A Lu Rodrigues diz, Dri, você viu a Galisteu fazendo campanha subliminar para Lula 2022? Bora lá, eu não vi, mas olha só, tem vários artistas, né, já declarando influencers, né? E tem a Mimi, será que uma federação forte de esquerda pode dispensar Alckmin como vice? Esse é o meu sonho. Tem gente que não quer o Alckmin de jeito nenhum. A gente pode até perguntar depois para o Coimbra. E o José
Prudente Filho, que é o nosso otimista aqui, ele diz: das 3 afirmações que fiz, já cravei 2. Primeiro turno e o Ciro sendo desistido. Com a federação PT, PSB, PCdoB, PSOL, PDT e Rede, os 313 deputados estão a caminho, passagem comprada e hospedagem reservada. Beijo, coxa linda. José Prudente já está querendo ir na posse. O Zé Prudente, Marcos Coimbra, ele faz acho que 1 ano que ele manda o mesmo superchat, onde ele diz 3 coisas: o Lula ganha no primeiro turno, o Ciro vai ser desistido e vamos fazer 313 deputados. Eu te juro, se ele desistir, eu deixo de fazer o programa e serei substituído pelo Zé Prudente. Acabou. Acabou a minha carreira. Tem que vir o Zé Prudente para cá esse programa. Dos 3 prognósticos dele, eu acho o mais complicado é esse, dos 313, né? 313 é uma ousadia só, né? É uma ousadia e tal. Agora, a história do Alckmin esquentou, né, Marcos Coimbra? Tá naquele momento, assim, que já passou um pouco do namoro, né? Ou você acha que vai correr muita água por baixo dessa ponte? Pelo que você está vendo, né, de fora. E pode trazer votos. E se tem pesquisas qualitativas que dizem algo a respeito disso, que você já leu? Olha, a primeira resposta que eu daria a essa pergunta, esse tipo de questionamento, é simples. A próxima vai ser a 9ª eleição que o PT disputa com o candidato próprio a presidente da República. Em 4, a chapa tinha candidatos de esquerda como companheiro do candidato a presidente, que sempre foi o Lula, menos, naturalmente, em 18. Então, nas 4 eleições que o PT teve um candidato de esquerda como vice, o PT não ganhou a eleição. Nas 4 eleições em que o PT disputou com um candidato de centro-direita de vice, o PT ganhou a eleição. Lembremos: Bissol, Mercadante, Brizola, Manoel. 4 candidatos de esquerda, companheiros de Lula ou de Haddad ao longo dessas 8 eleições. Nas 4 vezes o PT perdeu. Lula não ganhou, ou Haddad. Nas outras 4, Lula teve companheiro de chapa da primeira e da segunda vez, o Zé Alencar, que definitivamente não era um sujeito de esquerda. Muito pelo contrário, era um empresário muito rico, conservador em todos os sentidos. Moral, costumes, política. Certamente não era de esquerda. E o senhor Michel Temer, independente de ter sido um belo traíra no impeachment da Dilma, foi escolhido e reescolhido com a participação do Lula. Não foi a Dilma que inventou que o Temer ia ser o candidato a vice dela. E era um político de centro-direita. Nunca foi desses camaradas tipo Bolsonaro, mas certamente não era um sujeito progressista, nem de centro progressista. Ele era muito mais de centro conservador. Então, é simples, é uma aritmética assim. 4 vezes com o candidato de esquerda, perdeu. 4 vezes com o candidato de centro-direita, ganhou. Lula não gosta de inventar a roda. Ele gosta de fazer a coisa que aumenta a possibilidade. E ele, sinceramente, com os números que ele tem sozinho, isso que a gente estava discutindo aqui agora, com a chance que ele tem de ganhar essa eleição, não é um cálculo eleitoral. Ele está fazendo, o que transparece, é que ele faz um cálculo de tal da governabilidade. Também acho. Não é por nada, não. O Brasil que ele vai receber
no dia 1º de janeiro de 2023, é um cacareco, em todos os sentidos. A economia está péssima, o governo é uma porcaria que não tem plano, não tem projeto, não tem estudo, não tem nada previsto para fazer. A sociedade continua em conflito em temas políticos e etc. O que mais que pode ter de ruim em 2023? Só se a pandemia voltar, que não é um cenário impossível. Então, não só Lula precisa aumentar, consolidar as chances de vitória eleitoral, como ele também precisa reunir o máximo de condições de governar possíveis, porque o trabalho vai ser muito grande.